Finanças pessoais e guerras mundiais. Como os grandes conflitos redefiniram a relação com o dinheiro. Ao longo da história, eventos de grande escala como as guerras mundiais deixaram marcas indeléveis não apenas nos mapas políticos e nas estruturas de poder, mas também na forma como os indivíduos encaram o dinheiro, o trabalho, o consumo e a sobrevivência. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, especialmente, foram momentos em que o impacto global das decisões geopolíticas chegou com força até a mesa da cozinha das famílias comuns. Neste extenso estudo, vamos explorar como os grandes conflitos armados do século XX transformaram a mentalidade financeira das populações, quais lições permaneceram vivas até hoje e como podemos aplicar esse aprendizado na administração das finanças pessoais em tempos de crise e de paz. A Primeira Guerra Mundial. De 1914 a 1918, o início da ruptura econômica global. A lógica da economia, antes da guerra. No início do século XX, o mundo vivia um momento de crescimento econômico, impulsionado pela Revolução Industrial, pelo colonialismo e pelo comércio internacional. O padrão ouro garantia uma certa estabilidade nas moedas, e a economia seguia, para muitos, uma lógica linear: trabalhar, poupar, consumir. No entanto, havia uma grande desigualdade de renda, e a maioria das famílias operava com recursos limitados, sem acesso a crédito ou segurança social. A ruptura causada pela guerra. A eclosão da Primeira Guerra Mundial desorganizou esse sistema. Governos abandonaram o padrão ouro para financiar os gastos militares. Os países envolvidos passaram a imprimir moeda, o que gerou inflação e desvalorização do poder de compra. As indústrias civis deram lugar à produção bélica. Milhões de homens foram convocados, deixando famílias sem renda. O resultado foi uma profunda transformação nas finanças pessoais. Famílias aprenderam a viver com menos, passaram a improvisar, reutilizar e encontrar formas alternativas de sustento. O racionamento foi introduzido como política pública. Em alguns países, como o Reino Unido e a Alemanha, surgiram os dias sem carne ou dias de economia de carvão, onde famílias participavam ativamente do esforço de guerra. A entrada das mulheres na economia. Com os homens no fronte, as mulheres entraram em massa na força de trabalho, ocupando fábricas, ferrovias, hospitais e escritórios. Essa mudança teve um impacto profundo e duradouro, não apenas nos direitos civis, mas também na educação financeira das mulheres. Pela primeira vez, muitas passaram a gerir orçamentos, tomar decisões financeiras e lidar com bancos. Lição histórica: crises externas obrigam famílias a repensar padrões de consumo e buscar autossuficiência financeira. Além disso, mostram que a capacidade de adaptação é um ativo valioso. O Entre Guerras e a Crise de 1929. Uma nova realidade financeira. O falso otimismo e o consumo desenfreado. Com o fim da guerra em 1918, veio um período de reconstrução e otimismo. A década de 1920, chamada de os Anos Loucos, ou Roaring Twenties, viu o crescimento das cidades, do consumo e do crédito pessoal. A cultura do parcelamento, do compre agora, pague depois começou a se popularizar nos Estados Unidos. No entanto, esse consumo não era sustentável. Os investimentos eram feitos com alavancagem e otimismo cego. Milhões de pessoas aplicavam na bolsa de valores sem compreender os riscos. A quebra de 1929 e a ruína de milhões. O crash da Bolsa de Nova York em outubro de 1929 levou à falência de bancos, empresas e famílias. Cerca de 25% da população dos Estados Unidos ficou desempregada. Pessoas perderam casas, economias passaram a viver da caridade pública. A crise se espalhou para o mundo, agravando tensões que culminariam na Segunda Guerra. Lição histórica: excesso de otimismo, falta de educação financeira e endividamento descontrolado podem levar a catástrofe pessoal, mesmo em tempos de crescimento. A diversificação, a reserva de emergência e o conhecimento são escudos contra colapsos financeiros. Segunda Guerra Mundial. De 1939 a 1945, economia de guerra e poupança patriótica. Mobilização total e reconfiguração do consumo. A Segunda Guerra Mundial levou a uma mobilização econômica sem precedentes. Tudo era voltado ao esforço militar. Aço, petróleo, borracha, tecidos, alimentos. Nos países aliados, o governo passou a controlar preços,
distribuir cartões de racionamento e promover uma cultura de poupança e sacrifício coletivo. Nos Estados Unidos, foi criada uma campanha nacional de venda de war bonds, títulos de guerra, onde cada cidadão podia comprar um título do governo como forma de ajudar a vencer a guerra. A ideia de que economizar era um ato de patriotismo dominava a propaganda. Economia doméstica, criatividade e sobrevivência. Durante a guerra, famílias criaram hortas urbanas, Victory Gardens, reutilizaram roupas e utensílios, trocaram serviços em vez de usar dinheiro e aprenderam a viver com menos. A noção de planejamento financeiro ganhou novos contornos. Era necessário pensar em estoque, substituições, trocas e previsões de escassez. Lição histórica. Momentos de escassez podem ensinar mais sobre dinheiro do que momentos de abundância. A cultura do faça você mesmo, da reutilização e da poupança forçada ensina disciplina, visão de longo prazo e resiliência emocional. 4. Pós-guerra. Crescimento, crédito e o início do endividamento. O boom econômico e o nascimento da classe média. A reconstrução da Europa com o Plano Marshall e o crescimento industrial dos Estados Unidos impulsionaram uma nova era de prosperidade. Surgiram as primeiras políticas públicas de habitação, acesso à universidade e linhas de crédito acessíveis. A classe média se expandiu rapidamente. O crédito como motor da economia e o risco da ilusão. As décadas de 1950 e 1960 consolidaram um modelo de vida financiada, carro parcelado, casa financiada, eletrodomésticos em suaves prestações. O consumo se tornou sinônimo de progresso. Contudo, a dependência do crédito gerou uma cultura de endividamento, que explodiria nas décadas seguintes. Lição histórica. O crédito é uma ferramenta poderosa, mas perigosa quando usado sem controle. Entender juros compostos, prazos e riscos é essencial para evitar armadilhas financeiras. 5. A realidade atual. Guerras econômicas, pandemias e crises modernas. O novo campo de batalha. O seu bolso. Hoje, as guerras são travadas não apenas com armas, mas com sanções econômicas, embargos, desinformação e instabilidade cambial. Conflitos como a guerra na Ucrânia, a tensão entre China e Estados Unidos ou crises sanitárias como a pandemia da Covid-19 impactam diretamente o preço dos combustíveis, dos alimentos e dos serviços essenciais. Em 2020, por exemplo, milhões de pessoas em todo o mundo perderam seus empregos ou tiveram suas rendas reduzidas em função da pandemia. A lição: estar financeiramente preparado é uma questão de sobrevivência. As novas formas de proteção, informação, ativos e inteligência. Em tempos modernos, a preparação financeira envolve reserva de emergência líquida, diversificação de ativos, fundos, ações, ouro, criptoativos, imóveis, educação financeira contínua, consumo consciente e antifrágil, planejamento de longo prazo com cenários de crise simulados. A guerra que acontece todos os dias. As guerras mundiais nos ensinaram que não existe estabilidade garantida. Governos mudam, moedas desvalorizam, empregos desaparecem. A única constante é a necessidade de adaptação e preparo individual. A guerra financeira moderna é silenciosa, diária e pessoal. Ela acontece toda vez que você decide entre consumir ou investir, entre gastar tudo ou guardar um pouco, entre viver no agora ou planejar.